Beleza, belezinha? Vamos lá. E aí, tudo bem? Seguinte, para você não desperdiçar energia, porque o tempo é dinheiro e a gente não tem tempo infinito, então é muito importante você focar a tua energia, seu esforço, a sua intenção no que dá resultado. E para isso, antes de mais nada, é fundamental entender como que a gente aprende um idioma. E basicamente o que você precisa são duas variáveis, ou seja, dois fatores grandes, dois tipos de atividades, que na verdade funciona não só para o aprendizado de um idioma, mas para qualquer coisa que você vai aprender na vida, você sempre faz isso. Se tem alguma coisa que hoje você faz bem feito, ou mesmo que você faz ok, você colocou essas duas variáveis em prática e você vai ver como é assim que funciona na prática e é assim que funciona para tudo que a gente aprende de verdade. Como assim aprender de verdade? Seguinte, antes vamos entrar aqui no tema e aí eu falo sobre o aprender de verdade versus, por exemplo, memorizar, que aí depois você memorizou, depois esquece. Tem coisa que fica contigo, né? Você aprende e faz de verdade. Então, vamos lá. Deixa eu dar imagens, vamos colocar aqui da tela. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Então, como é que você pensa e fala em inglês? É o seguinte, fundamento. Vamos para um fundamento. Tá vendo meu mouse bonito, amarelo? Aqui, ó. A tua mente é tipo um iceberg, beleza? A pontinha do iceberg é o que eu vejo e tem ali a base do iceberg, que é tudo que você sabe que eu não tô vendo. Como assim? Na prática, essa analogia aí, maluca do iceberg, é para você entender o seguinte. A parte que eu vejo do teu inglês, que é a tua fala, é só uma pontinha de tudo que você sabe, que tá lá embaixo, escondido, que é tudo que você entende. Por exemplo, se você já tem alguma noção do inglês, quando você vai conversar com alguém, ou se eu estivesse falando em inglês aqui, por mais que você não fale inglês tanto quanto eu, ou tanto quanto com a pessoa com quem você vai falar, você consegue entender ela com mais facilidade do que formar as frases na forma que ela faz, ou na forma que você gostaria. Por quê? Porque o entendimento é passivo. Você está ali só absorvendo, você não está se expondo. Inclusive, se você estiver exposto numa situação de risco que te dê uma vergonha, seu entendimento vai diminuir. Mas se é só você e a pessoa, e você consegue ali conversar, você entende ela, ok, entende algumas coisas, mas não necessariamente você consegue falar daquele jeito. Isso vale até mesmo para o português. Se você for pegar os caras que são crânio aí, o Mário Sérgio Cortella, eu não sei imitar ele, perdão por essa peça de imitação, ou o Pondé, esses caras aí da filosofia, eles vão falar certas coisas que a gente não necessariamente fala no português, sendo que a gente é nativo no português. A gente entende tudo que eles falam, mesmo assim, por contexto, etc. Então, enfim, tudo isso só para dizer que existem essas duas formas aí, o que aparece do teu inglês e o que está lá escondido. Como que a gente vai chamar esses dois fatores? Eles são os dois fatores fundamentais, tá? Aqui, um deles, que é a criação do inglês, a gente vai chamar de output, é a criar inglês. E input é o consumir. Aqui é tudo que você consome, aqui é tudo que você põe em prática. Na prática, né, o que você consome, a gente tem dois ouvidos, a gente ouve muito mais, a gente tem dois olhos, a gente vê muito mais do que o que a gente produz, que a gente só tem uma boca. Então, na prática, é assim, tá bom? Foi assim no português e é assim no inglês também. Agora eu vou dar um exemplo prático, tá bom? E depois a gente pode pensar também nas coisas que você sabe fazer. Por exemplo, na escola. A gente investe ali 12 anos da nossa vida. É muito tempo. Muito tempo investido ali. Por meio período. Tem gente que fica, né, no internato 8 horas. Ali aprendendo. Sendo que a gente quase não lembra nada que aprendeu na escola. Por quê? Porque o formato do ensino, ele é só de consumo de informação. A gente fica ali passivamente, ouvindo os professores falarem infinitamente. Aí, quem sabe, a gente faz um exercíciozinho ou outro, que é um pouquinho de prática, para o grande objetivo, que é passar numa prova. Aí, o que muitos de nós fazemos? A gente estuda no dia da prova. No dia anterior, né? Para poder passar lá no dia da prova. E aí, passou. Conseguiu tirar a nota lá, razoável. No outro dia, ou alguns dias depois, já não lembra mais. Porque esse formato é só de absorção.
de conhecimento, você não tá praticando nada útil com aquilo, entende? Agora, você vai pro mercado de trabalho, e é assim meio que na faculdade também, tá? Por mais que você niche mais e tenha um pouquinho mais de interesse naquilo. Muitas daquelas coisas são só teóricas, não tem prática. Aí você vai pro mercado de trabalho, vai começar a trabalhar. Nossa, é um caos. É muita informação. Você é estagiário, vai começar na empresa. Cara, não sabe nem por onde começar. Todo mundo já acelerado, entregando um monte de coisa. E você, ai meu Deus, vão me atropelar aqui. Parece uma manada. O que acontece? Depois de 6 meses, você ainda se acha muito pequenininho. Parece que ainda não sabe nada direito. Porque os outros sabem muito mais do que você. Só que você percebe o quanto que você aprendeu quando entra alguém novo e eles falam assim, treina essa pessoa aí. Passa pra ela tudo que você já sabe. Você não sabe nem por onde começar de tanta coisa que você sabe. Você vai percebendo conforme você vai tentar ensinar. Você fala, ai meu Deus, mas tem isso aqui também, mas tem isso aqui, tem isso aqui. E note que a forma com que você vai ensinar essa pessoa não é tipo, cara, o que é aquela coisa mesmo? Deixa eu ver, pegar na minha memória. Não, flui, bem fácil. Você sabe o que é na prática, porque você aprendeu. Você internalizou aquilo porque você não só viu os monstros, os caras que sabem mais fazendo, como você pôs em prática, você quem fez, porque eles, estagiário é para fazer, né? O cara não vai contratar lá o estagiário, ou a pessoa que acabou de entrar na empresa, para ficar lá tutorando ele, mentorando e só falando, então, faça assim, meu filhinho. Não, ele fala, vai, filhão, tem problema? Volta para mim, levanta a mão que eu te ajudo. Mas você faz, isso é fundamental, você faz. Isso faz você aprender num nível muito real, que aí você percebe o quanto você já sabe quando você tem que treinar alguém. Entendeu? É assim na prática. Foi assim no português também. Não ficava teu pai e tua mãe ali só tentando te ensinar o português. Eles estavam lá falando as coisas dele. E o bebezinho meio que já entende, é uma loucura. Aí do nada ele começa a falar. Aí quando ele fala mais ou menos. Mas ele vai sendo apoiado a praticar, fazer o que ele quer, fazer do jeito dele. Tá bom? Algumas metodologias de inglês, e aí vocês têm que tomar. Você, né, meu amigo? Falei vocês, mas às vezes é só uma pessoa que tá aí do outro lado. Às vezes estão assistindo um grupo. Olá! Mas então, o que você tem que tomar cuidado é que às vezes algumas metodologias de inglês são só do input, são só da entrada do conhecimento. Como assim? Aqueles métodos de repetição. Você fica traduzindo frases, você fica escrevendo frases, você fica falando frases já pré-prontas. Você não está falando o que você quer falar, você está falando o que eles estão te dizendo para falar. Isso é muito bom para absorção. Você vai entender como funciona, mas você não vai saber fazer você, do teu jeito, entendeu? E isso às vezes é uma perna que fica faltando em algumas metodologias. A gente, eu, né, com a minha escola aqui, a gente recebe muitos alunos desse tipo de metodologia, eles não conseguem falar, mas é mó bom trabalhar com eles, porque eles já têm muito conhecimento. Então é facinho para destravar, porque aí a gente dá a confiança, a pessoa vai criando o inglês dela, falando o que ela gosta. Se ela ama futebol, ela tem que falar que ela ama futebol. Se ela odeia futebol, ela tem que falar que ela odeia, tem que falar da verdade. E aí ela vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças, que ela tá falando o que ela quer. Entendeu? Então essas são as duas variáveis fundamentais. A pessoa não vai aprender a tocar um instrumento musical só olhando. Ela tem que fazer. Mas na hora dela fazer, ela não pode também só ficar replicando aquilo que já existe. Ela tem que fazer do jeito dela. Ela tem que criar. E aí sim ela se torna um músico mais proficiente. Que senão fica aquele músico que fica preso ali na cifra. Ele não sabe se virar, ele não sabe improvisar, ele não sabe ele criar, ele não sabe pegar de ouvido, porque ele não foi exposto a ele mesmo fazer, ele ficou só fazendo dos outros. Mesma coisa para um esporte, você não vai aprender só vendo. Você tem que fazer, mas ver é bom, porque aí você vê quem sabe. As duas variáveis são fundamentais. Tá bom? Deu para pegar isso aí? Entendeu? Então, em cima disso, nesses dois grandes grupos, que é consumir e criar, input e output, existem outras subdivisões. Em cima disso, você vai montar a tua agenda semanal com atividades, subcategorias dentro desses dois grandes blocos. Eu vou te ensinar a pensar o que é cada tipo de atividade, tá bom? Se você só faz um tipo de atividade, não vai ser suficiente. Por isso, muitas vezes você tem 300 dias de ofensiva lá no Duolingo, mas não consegue falar inglês. Mas por quê? Porque o Duolingo é um tipo de atividade. O Duolingo é consumo de inglês, você não cria. Você não fala o que você quer falar, você fala o que as figurinhas lá estão falando. Ao menos você vai na versão paga. E aí na versão paga você fala um pouquinho, mas é muito pouco, versus o que você precisa de fato falar. Tá bom? Mas não precisa disso. Pode ir na versão gratuita e complementar, criando inglês num outro formato. Tá bom? Então,
Aqui dentro de criação de inglês, output, para fora, seu, de verdade, o que tá no teu coração que você quer dizer pro mundo. A gente tem a fala, speak, a gente tem a escrita, write, e a gente tem a leitura, read. Mas só que você vai ver que tá escrito out loud, read out loud, que é o ler em voz alta. Isso é muito bom, as pessoas subestimam. Se você for pegar duas crianças, uma que sabe ler, outra que não sabe ler, a que sabe ler se comunica melhor. Você vai ver, ela se expressa melhor. Assim como adultos. Ah, é a questão de idade, né? A criança que já sabe ler, ela é mais velha. Você pode colocar essa desculpa. Não é verdade. Você pode pegar dois adultos da mesma idade, um que sabe ler e outro que não sabe ler. O que sabe ler vai se expressar melhor. Tá bom? A leitura é muito bom na questão de como você se expressa. Só que aí a gente colocou ele pode ser tanto input, porque você está absorvendo inglês quando você lê, mas ele pode ser uma atividade output se você ler em voz alta. E ler em voz alta tem vários benefícios. A gente vai entrar em cada um deles e como que você faz cada um deles da maneira mais eficaz. Existem inúmeras atividades para cada uma dessas aqui, só que a gente vai quebrar por nível o que mais dá retorno. No máximo, eu vou te dar 2 atividades que você pode escolher entre elas. Mas geralmente eu só vou te dar uma para que você não perca tempo. Se não, vou falar lista de sites para você utilizar. E tem 10 sites aí. Cara, você não tem tempo para usar os 10 sites. Você precisa saber como dar resultado e fazer ele. Certo? Então, é só o que é bom, só o que funciona bem até hoje. Se você tá vendo um pouquinho mais para frente, existe algo novo que é ainda melhor, faça. Tá bom? Não precisa se prender a esse vídeo, mas o que você vai entender é a mentalidade do que o que precisa ser feito. Isso é aplicado com todos os nossos alunos. Eles têm aula com o professor, mas eles fazem isso por fora, e aí eles voam. O professor é um mentor, tipo um personal trainer. Ele fala, vamos lá, isso aí, bora, faz junto com você, beleza. Só que ó, a grande parada que é o diferencial que a pessoa voa é quando ela faz essas outras atividades por conta, tá bom? Na parte de input, consumo, aí a gente tem aqui aplicativos, tá? Tem o que assistir, e aí isso vai variar por nível, e o que escutar, que também vai variar por nível, tá bom? Cada um deles tem seus pontos aí que vão ajudar a gente, e é muito bom. A gente vai entrar nisso. Aqui, eu vou entrar nisso. A gente, eu e você. Aqui tem por atividade, por nível, tá? Então aqui estão os níveis, eu vou falar dos níveis no outro vídeo. Vou falar da expectativa de quanto tempo que você vai avançando de um nível para outro. E aí, por nível, tem aqui qual atividade fazer que vai te dar o melhor retorno e que não vai ser uma dor, que você vai falar, ai meu Deus, é impossível de fazer para mim. Não, que é adequado para o seu nível, tá bom? Então, espero que isso aí tenha dado uma clareada no fundamento. Essa é a base, isso aqui é o fundamento, a estrutura, o fundamento, o essencial para que dê certo, tá bom? Se você tem um professor particular, você pode levar isso para ele. Se você trabalha com alguma escola, você está fazendo aula em alguma escola, você pode fazer isso por fora. Se você não tem ninguém, não tem problema, tá bom? Isso em si é suficiente. Então é isso. E aí espero que você tenha já entendido. Você vai ter acesso a essa tabelinha aqui. Em cima dela você vai preencher as suas atividades. E espera aí, não precisa já sair preenchendo não, porque eu vou passar por cada uma delas e aí vou conversar contigo. E em cima disso, você vai definir o que você vai fazer que vai ser bom para você, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e vamos pro próximo. Não perca tempo. Não assista o próximo amanhã já. Vamos para cima. Tem muita coisa boa aí pra gente conversar. Valeu.